A história do direito privado no Brasil. A história do direito no Brasil não começa com o descobrimento. Inicialmente, confunde-se com a história do direito português. Em seguida, durante a colônia, a ele permanece intimamente ligada, mas já acrescida de elementos locais. Somente com a independência, em 1822, inicia seu próprio curso. As ordenações do reino. O direito português, como já dissemos, participa de uma herança europeia comum. Em sua formação, entram elementos do direito romano, germânico e canônico. Mesclando esses elementos com outros locais, surge em 1446 a primeira compilação do direito português. São as ordenações afoncinas, publicadas em nome de Dom Afonso V. Por ordem de Dom Manuel, organiza-se outra compilação, acrescentando a legislação publicada depois da primeira, mantendo-lhe, porém, o sistema, com pequenas alterações. Trata-se das Ordenações Manuelinas de 1521. Em 1603, publicou-se a Reforma das Compilações, iniciada por Filipe I e concluída por Filipe II. São as Ordenações Filipinas, que teriam sido usadas pelos reis espanhóis como artifício para ganhar a estima do povo português. Todas as três compilações se caracterizavam pelo apego comodista ao direito romano e ao direito canônico, além das inúmeras falhas e contradições. Em todas, inclusive na última, nascida já no século XVII, as opiniões de Acúrcio e de Bartolo eram consideradas regras subsidiárias e deveriam ser seguidas pelo seu valor extrínseco, e não apenas quando fossem razoáveis. Por uma série de fatores, Portugal permaneceria infenso às ideias iluministas por um longo tempo. Já se aproximava o último quartel do século XVIII, o século das luzes, quando as terras portuguesas receberam significativo impulso de renovação. Trata-se da reforma realizada pelo Marquês de Pombal, que no aspecto que nos interessa, atingiu seu ponto alto com a Lei de 18 de agosto de 1769, conhecida como Lei da Boa Razão. Com ela, o direito romano era mantido como base do ordenamento, mas deveria ser filtrado pela boa razão. A independência. O direito na colônia atravessou as mesmas fases do direito na metrópole. Somente a partir de 1822, com a independência, os ordenamentos jurídicos de Brasil e Portugal seguiriam caminhos próprios. Portugal promulgaria seu código em 1867, colocando fim à vigência das ordenações filipinas em matéria civil. Logo, em 1823, o governo imperial promulgou uma lei que mantinha em vigor no território brasileiro as ordenações filipinas e toda a legislação portuguesa anterior a 25 de abril de 1821, enquanto não se organizasse o novo Código Civil, e desde que não fosse especialmente alteradas por outra lei. A Constituição de 1824 determinou que se organizasse o quanto antes um Código Civil e um Código Criminal para o Império. O segundo foi promulgado em 1830. A história do Código Civil é mais tortuosa. Os desafios do direito civil brasileiro antes da codificação. Certamente que um dos mais urgentes desafios era a modernização. Basta dizer que continuávamos regidos pelas ordenações filipinas, organizadas em 1603. O atraso era evidente. A confusão não era menor. Com o passar dos anos, uma infinidade de leis, assentos, alvarás, resoluções e regulamentos foram editados para completar ou modificar as ordenações filipinas. Também merece destaque que, uma vez independente o país, seu direito também tinha que tomar rumo próprio, de acordo com as necessidades de seu povo. Quanto à organização do Estado, não era possível esperar. Surge já em 1824 a Constituição do Império. O direito privado teria que esperar mais. Contudo, a situação de dependência em relação ao direito da antiga metrópole também nessa seara era incômoda e inadequada.
Outro desafio extremamente importante relacionava-se com o tema das desigualdades. Em nosso imenso e rico território, elas eram enormes e cada vez mais questionadas. A escravidão, por exemplo, despertava polêmicas e exigia um posicionamento também do direito privado. Os três primeiros desafios serão os motores da ideia de codificação do nosso direito civil, enquanto o problema das desigualdades não será sequer adequadamente formulado, muito menos enfrentado. O contexto teórico da codificação brasileira. As razões para o consenso são óbvias. O Código de Napoleão despertara interesse em todo o mundo. A teoria da codificação, principalmente na vertente de Bentham, também já havia chegado ao Brasil, influenciando nossos juristas, inclusive o próprio Teixeira de Freitas, que teria um papel decisivo na evolução do nosso direito civil.